Boa tarde a todos. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, prezado ministro Aires Brito, honra hoje com a sua presença. Nós estamos dando seguimento ao seminário Centenários Acadêmicos, que nesse mês em que nós estamos comemorando 125 anos da academia, nós comemoramos aqui, nesse seminário, os centenários de 3 acadêmicos que deixaram muita saudade. Na semana passada, tivemos aqui o nome de Darcy Ribeiro. E hoje vamos ter, na voz de Cacá Diegues, a rememoração do acadêmico Dias Gomes. Cacá, se me permite chamá-lo assim, não como o acadêmico Carlos Diegues, Cacá, que tornou famoso esse apelido, né? Ele nasceu em Maceió, em maio de 40, é filho do antropólogo Manuel Diegues Júnior e de Zaira Fontes Diegues. Cinéfilo desde a adolescência, também era poeta e trabalhava como jornalista. Atualmente é colunista do jornal O Globo. Cacá ocupa a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Em 1958, aos 18 anos de idade, teve seus poemas publicados no Jornal do Brasil pelo ensaísta e crítico Mário Faustino, que o apresentou como uma revelação na poesia brasileira. Por essa mesma época, participou ativamente do movimento cineclubista do Rio de Janeiro, quando se integrou à nova geração de cineastas que buscava registrar a verdadeira imagem do Brasil, num movimento que seria conhecido como Cinema Novo, sob a liderança de Nelson Pereira dos Santos, também acadêmico já falecido. Depois de realizar alguns curta-metragens, Cacá estreou profissionalmente em 1962, dirigindo um dos episódios do filme 5 vezes Favela, produzido pelo Centro Popular de Cultura, o CPC, da UNE, um filme que se tornaria uma das obras inaugurais do Cinema Novo. Ao longo de sua carreira de cineasta, realizou mais de 20 filmes de longa-metragem, entre os quais Gangazumba, 1964, que eu adorei, Os Herdeiros, 1969, Joana Francesa, 1973, Chica da Silva, 1976, Tieta do Agreste, 1995, Orfeu, 1999. Eu pulei aqui o Chuvas de Verão, em 78, o Bye Bye Brasil, em 80, Quilombo, em 84, e Um Trem para as Estrelas, em 1987. E Deus é Brasileiro, em 2003, O Maior Amor do Mundo, em 2005, e agora O Grande Circo Místico, em 2018, inspirado na obra do poeta Jorge Lima. Todos esses filmes foram lançados comercialmente em diferentes países do mundo, nas salas de cinema e na televisão, além de sua presença e de prêmios nos festivais internacionais
mais importantes, como Cannes, Veneza, Berlim, San Sebastián, Toronto, Nova York, Mar del Plata e outros. Publicou alguns livros, começando com Ideias e Imagens, de 1988. Seus livros mais recentes são Vida de Cinema, que possui mais de 600 páginas sobre o cinema novo. Todo domingo, uma coletânea de seus textos publicados no jornal O Globo. E recebeu homenagens de diversas naturezas, no Brasil e no mundo, com o título de L'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, do governo francês. Cacá, é um prazer muito grande receber você aqui, nesse momento em que nós temos o prazer de homenagear Dias Gomes, um grande nome da nossa academia, um grande nome da cultura brasileira, um grande nome da televisão brasileira, da teledramaturgia. E, para isso, convidamos Cacá, um homem das imagens e um homem das letras ao mesmo tempo. Com a palavra, Cacá Diegues. Eu queria fazer um pequeno reparo à generosa apresentação que a Rosisca fez de mim. Eu não sou apenas um discípulo de Nelson Pereira dos Santos, eu sou o sucessor dele na academia, né? O Nelson era membro da academia, cadeira número 7, que eu sucedi nessa cadeira número 7, exatamente. Eu peço desculpas, mas eu pensei que esse currículo tinha sido dado por você. Então... Também estranhei, mas enfim. Enfim, eu tenho muito orgulho disso, porque Nelson Pereira, eu aprendi tudo com o Nelson Pereira dos Santos. O Nelson tinha um sistema muito bacana de ensinar. Ele dava pancada na gente para ensinar as coisas. Eu me lembro que havia um barzinho na frente da Líder. A Líder era o antigo como é que diz isso? O que a Líder era? Era tanta coisa a Líder era. Mas era basicamente um laboratório que nós todos frequentávamos. Então, não só frequentávamos, como até participávamos sempre do chopp no barzinho em frente à Líder, que acabou sendo um centro de reunião do cinema novo. E Nelson era sempre o nosso líder. O Nelson teve uma época que ele fez uma coisa muito bacana. Ele estava montando o filme do Leon Richman, um episódio do Leon Richman do Cinco Vezes Favela. E aí, todos nós, claro, participávamos disso, querendo ver como é que o Nelson fazia para montar o filme do Leon. E ele montava o filme do Leon ensinando para a gente como é que se fazia. Mas ele não ensinava propriamente não, porque ele dizia coisas absurdas, ele dizia coisas que depois a gente sabia que era absurdo, porque o Nelson era muito engraçado, e que gostava de ser engraçado. Então, a nossa experiência com o Nelson é essa. Um mestre com a alma leve e a alma fina, né? Muito engraçado. Bom, mas nós estamos aqui falando de Dias Gomes. Eu conheci pouco Dias Gomes pessoalmente, não conheci ele muito pessoalmente, não. Conheci, mas não tanto, assim como às vezes as pessoas supõem. Porque o Dias Gomes era uma pessoa muito, politicamente, muito rigorosa no que ele pensava, no que ele queria, no que ele pregava como política para o país e também para o cinema, né? Então a gente nunca se entendeu muito assim intimamente como ele. Por isso que ele nunca foi particularmente assim do cinema novo, né? Nunca se dizia, o Dias Gomes, um cineasta do cinema novo, não, isso não se dizia.
Mas ele, visto de hoje, é claro que a experiência que ele teve no cinema brasileiro foi uma experiência de cinema novista. Ele foi um fundador do movimento, se você quiser, se a gente puder dizer assim. Foi um dos fundadores, um dos criadores dessa ideia de fazer um cinema brasileiro no Brasil. Basicamente porque naquela época não se filmava propriamente o Brasil, mas sim uma mentira sobre o Brasil. Se filmava uma espécie assim de suposições do que o Brasil podia ser, né? E sempre com uma visão um pouco generosa demais para o que o Brasil era. E o Cinema Novo foi o desejo de filmar o Brasil como ele era mesmo. Nós não tínhamos propriamente uma regra política muito determinada, você tinha que ir por aí ou por aquilo. Tanto que se você for ver os filmes, você vê que havia uma diferença muito grande entre os filmes nunca eram parecidos um com o outro. Ou se eram parecidos por razões quase sempre muito superficiais. E, na verdade, no fundo, os filmes eram muito diferentes entre si. A única coisa que a gente fazia questão era que cada filme representasse uma imagem do Brasil inédita, né? Nós estávamos construindo um cinema para o país, não um país para o cinema. Estávamos realmente construindo um cinema para o país, uma tentativa de revelar o país através do cinema, como até não tinha sido feito. O Dias Gomes, eu me lembro muito bem, quer dizer, eu sei de coisas sobre o Dias Gomes, porque a gente ficava olhando ele, né? Ficava assim, até às vezes com muita inveja dele, porque ele era uma pessoa bastante que se manifestava muito, que tinha muita presença no cinema, que fazia muita coisa, no cinema e na televisão, sobretudo. E, então, esse destaque que o Dias Gomes tinha fazia com que a gente prestasse muita atenção a ele. Mas, na verdade, ele não era propriamente um membro da turma, né? Aquela coisa que a gente tem na época. Eu sei que me desculpa, eu estou com uma gripe danada, eu estou há 10 dias, saí da cama ontem, estou há 10 dias com dor de garganta, então, às vezes a minha voz falha completamente porque eu não tenho como controlar isso. Mas então o Dias Gomes era uma pessoa que às vezes ele tinha com a gente uma relação muito discutível, né? Muito debatida, porque o Dias Gomes ele se tornou um cineasta político entrando para o Partido Comunista. Então, como o Cinema Novo não era um movimento do Partido Comunista, havia uma dificuldade muito grande, embora tivesse muita gente do Partido Comunista, do Cinema Novo, mas não era propriamente um cinema, um movimento que saiu do Partido Comunista, não é isso. Então, muitas vezes, o Dias Gomes não entendia muito a nossa demarche política era muito diferente da dele. Mas assim mesmo, a gente se entendia bem, não se entendia mal, não. A grande crise que houve entre o Cinema Novo e o Dias Gomes, e tudo que o Dias Gomes representava, nasceu do prêmio, por incrível que pareça, nasceu do prêmio do filme dele, o Pagador de Promessas, o prêmio do Pagador de Promessas em Cannes. Isso originou um certo debate, uma certa discussão, uma certa dificuldade de entender por que aquele filme tinha ganho o prêmio, coisa e tal. Hoje eu entendo perfeitamente, acho que o Cannes tinha toda a razão de premiar, mas na época nós reagimos muito a isso, às vezes até com muita injustiça, porque o Dias Gomes não tinha nada a ver com isso. Ele fez o filme dele, escreveu o roteiro do filme dele, o filme foi para Cannes, ganhou um prêmio e pronto. Ele não é realmente responsável por isso. Mas antes disso, ele fez a passagem dele pelo cinema brasileiro é uma passagem muito significativa, porque o Dias Gomes começou fazendo teatro, como todo mundo sabe, ele era um escritor de teatro, ele era um teatrólogo. E depois do teatro, ele foi para a televisão, ele fez muita coisa na televisão. Então, o cinema foi... A última coisa que passou pela cabeça dele fazer foi o cinema. Então, a coisa dele era realmente tratar do teatro e da televisão, que é o que ele mais trabalhava. E
Eu anotei aqui, ó. Foi um dramaturgo baiano importante, famoso e popular, nascido em 19 de outubro de 1922, em Salvador, tendo morrido no dia 18 de maio de 1999. Por um desses acasos que não se explica, né? Eu estava na morte dele, quer dizer, não estava na morte dele, não. Eu vinha de carro atrás do desastre, do desastre que provocou a morte dele na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E ele, na verdade, eu não sei o que se passou dentro do táxi que ele vinha, mas o táxi dele virou de repente numa curva que não devia virar. E nessa virada bateu não sei aonde, eu sei que ele morreu fora do carro, porque bateu com a cabeça no meio-fio e morreu. Então, eu estava presente, eu não vi ele morrer, claro, mas eu estava presente na morte dele. Eu vi isso acontecer. E ele foi, deixa eu ver o que... Ele escreveu romances, peças de teatro e novelas para a televisão, além de ter sido autor de roteiro do único filme brasileiro que, sendo um grande sucesso nacional, conquistou uma palma de ouro no Festival de Cannes, O Pagador de Promessas. Dias Gomes foi membro da Academia Brasileira de Letras, tendo ocupado a partir de 1991 a cadeira número 21, precedida pelo romancista Adonias Filho. Que é outra coisa curiosa, porque o Adonias também era um romancista, mas era um romancista de direita, né? Não tinha nada a ver com a exposição esquerdista do Dias Gomes. Mas essa academia sempre foi muito justa nisso, né? Nunca se preocupou com essa ideia de fazer com que houvesse uma espécie de unidade de pensamento, porque não é isso. A ideia da academia não é essa. Dias Gomes foi uma das estrelas literárias e artísticas da cultura brasileira no momento imediatamente anterior ao surgimento da geração do tropicalismo e do cinema novo. Num esforço um tanto solitário, ele foi um escritor tipicamente de esquerda que mais se destacou entre aqueles que formaram essa geração contestatária na segunda metade dos anos 1940, com o fim da Guerra Mundial. E o prestígio dos criadores socialistas e comunistas se tornaram a crista da nova onda literária e dramatúrgica no Brasil e no mundo. Naquela época, o cinema brasileiro e o teatro brasileiro, a literatura um pouco menos, mas de qualquer maneira também, na maior parte era assim. Eram sempre textos, digamos, de exortação do futuro do Brasil, um país do futuro, um país que tinha grandes ideias, um país original, né, de habitantes completamente originais, diferentes do resto do mundo. Então, o Dias Gomes foi um predecessor disso. O Dias Gomes viveu antes dessa. O Dias Gomes viveu o período mais, digamos, mais iludido dessa coisa do Brasil, país do futuro, que tinha na época, né? Porque o Dias Gomes ele era, antes de tudo, um cronista do tempo dele. Ele tinha paixão pelo tempo dele, né? E foi o tempo dele que forneceu a ele os maiores temas das peças dele, dos livros, da obra dele. E esse tempo dele era um tempo muito diferente, né? Muito diferente do tempo que passou depois, porque o cinema novo inaugura, junto com o tropicalismo, inaugura um momento de eliminação dessas ilusões em relação ao futuro do Brasil, em relação ao que o Brasil era, em relação ao que podia ser, etc. Então, o Dias Gomes foi um homem que fez uma carreira completamente solitária. Ele não tinha turma, o Dias Gomes não tinha turma. Ele tinha a defesa que ele fazia intransigente dos socialistas e dos comunistas, o papel dele junto à cultura brasileira e ao Partido Comunista, que era uma ligação muito evidente, mas ele nunca foi um homem assim, de representação desses partidos ou dessas ideologias na cultura brasileira.
Tanto que o grande momento da vida dele é quando ele faz um contrato com o Procópio Ferreira, que era um grande ator da época, e ele faz um contrato de exclusividade com o Procópio Ferreira, pelo qual o Procópio Ferreira paga a ele o desenvolvimento de todas as peças e todas as coisas que ele está escrevendo. E é nesse acordo com o Procópio Ferreira que o Dias Gomes se transforma no grande teatrólogo, no grande dramaturgo de esquerda do Brasil. Porque a primeira peça que ele fez com o Procópio Ferreira é engraçado, porque chamava-se a primeira peça que ele fez, na verdade, ele tinha 15 anos de idade, foi a Comédia dos Moralistas, com a qual ganhou o primeiro prêmio num concurso público e viu montado pela gente de teatro da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que montou o espetáculo dessa peça dele, a Comédia dos Moralistas. Mas depois ele fez também uma outra peça chamada Amanhã Será Outro Dia, que era uma peça também politicamente muito engajada, e que representou na época o que havia de mais de esquerda no Brasil na época, né? Na época o Brasil era um país que produzia uma cultura de elogio de soluções de esquerda para tudo que fosse acontecer no Brasil, né? Que era bastante compreensível. Depois da guerra, quando o mundo começa a se dividir entre dois grandes centros, né, a União Soviética e os Estados Unidos, e cada um com o seu papel, a sua vontade de mudar o mundo naquela direção. E ele foi fundamental no Brasil para defender a solução comunista, né, do Partido Comunista e coisa e tal. E Dias Gomes foi uma pessoa que teve um papel assim, não só muito rigoroso nisso, como também ele tinha uma espécie de desejo muito grande essas pessoas têm sempre isso, né? Um desejo muito grande de transformar a cultura brasileira numa coisa que ele achava que era o correto. Então não havia possibilidade de você discutir com ele outra alternativa que não fosse essa, né? Ele era uma pessoa que tinha essa vontade, esse desejo, né? E com o sucesso do Amanhã Será Outro Dia, que foi a peça que ele fez para a UNE, que a UNE montou, a União Nacional dos Estudantes, ele se transformou realmente num escritor de esquerda, num escritor completamente focado na ideia de, naquela época, de contestar o poder do Getúlio Vargas, de ser isso aí. Ele foi muito corajoso, ele foi uma espécie assim, de batalhador da luta anti-Vargas, né? Contra o fascismo varguista. E se deu muito bem nisso, porque normalmente havia um substrato de cultura brasileira que estava sendo consumido ali, comprometido e perturbado pela presença do Vargas no governo. E o Dias Gomes foi uma pessoa que enfrentou isso muito bem, com muita coragem, com muita coisa. Ele começou a escrever umas peças, essas peças que ele escrevia para o Procópio Ferreira, eram todas censuradas pelo governo, né? Censuradas pelo chamado, como é que chamava? DIP. O DIP sempre proibia as peças do Dias Gomes, né? E ele enfrentava isso com muita coragem, com muita decisão, com muita... E contando sempre com a gente. Quando eu digo a gente, eu digo toda a linha de dramaturgia, poesia, cinema, teatro, que fosse do Brasil naquela época. Mas acontece que houve um momento em que isso não foi mais possível, porque ele foi por um lado que não era o nosso, né? Nós não tínhamos essa disposição, né, de transformar o Brasil num país. Não era esse o nosso papel, nem o nosso objetivo, que é transformar o Brasil através do cinema num país
que fosse de um desses dois grupos fundamentais aí da divisão política do mundo. Pelo contrário, nós tínhamos, o Cinema Novo foi um dos poucos movimentos assim, coletivos, mesmo com presença, como eu disse aqui, presença de comunistas, socialistas, etc., foi um dos poucos movimentos que se manteve longe dessa obsessão de ser representante de um pensamento único, né? Pelo contrário, o Cinema Novo era uma coisa que tinha muita... Se for ver um filme do Glauber Rocha hoje, junto com o filme do Nelson Pereira dos Santos, não tem nada de parecido, não tem nada igual um ao outro, né? Se vê um filme do Joaquim Pedro de Andrade compara com o filme do Arnaldo Jabot, também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque não era uma ideia política. Era uma coisa assim de mostrar um Brasil que ninguém mostrava. Um Brasil, a ideia era transformar o Brasil num centro de atenção mundial, mas num centro de atenção mundial original, que não fosse aquele lugar comum de você pertence a um partido, você pertence a um grupo, você pertence a um lado da história, né? O Cinema Novo não pertencia, como o Tropicalismo também, de certo modo, né? Não pertencia a nenhum lado da história mundial daquele momento, pelo contrário, a gente até tinha uma certa implicância com essa ideia do mundo dividido em dois grandes pedaços, etc. Então, o Dias Gomes não se conformou com isso. O Dias Gomes permaneceu assim, defendendo uma ideia de um artista, de um criador, ligado a um partido, ligado à ideologia de um partido, e ligado, sobretudo, a uma forma de comportamento desse partido na discussão da doutrina mundial, do que estava naquele momento sendo discutido no mundo todo. Aí ele fez esse filme. Não foi um filme que ele fez uma peça chamada Pagador de Promessas, que foi um grande sucesso, e que o Anselmo Duarte comprou os direitos para fazer um filme. Produzido pelo Oswaldo Massaini, que era uma grande figura, um produtor paulista que era uma grande figura, que produziu esse filme debaixo de uma grande inconsciência do que estava fazendo, porque, na verdade, o filme era o que o Anselmo Duarte queria do filme. Quando o filme ficou pronto, nós no Cinema Novo, tinha naquela época alguns filmes prontos também. Os filmes do Glauber que estavam prontos, o filme do Nelson Pereira e o filme do Rui Guerra, o Cafajeste, que era o primeiro filme do Rui Guerra no Brasil, e era um filme que era o candidato nosso, o candidato do novo cinema brasileiro, não do cinema novo, mas do novo cinema brasileiro, de uma ideia de fazer um cinema brasileiro diferente, novo, e o Cafajeste era o nosso candidato nisso, era o filme que a gente defendia com muito ardor, com muita violência. Agora, acontece que o pessoal escolheu o filme do Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas, que era um filme muito interessante. Não era um filme ruim, não, era um filme muito interessante, mas naquela época as brigas eram muito funcionais, elas não tinham nada a ver com ideologia, nem com... Eram brigas em nome de ocupação de espaço, de ser bem tratado na imprensa ou maltratado na imprensa, ou ter um filme de sucesso ou uma peça de teatro com menos sucesso. E o Dias Gomes era uma pessoa que lutava pelas ideias dele, pelo trabalho dele, pelas ideias dele, que eram sempre muito bem sucedidas. Então houve esse grande desenlace, essa grande separação entre a peça do Dias Gomes, no caso o Pagador de Promessas, e o que a gente fazia naquela época, que era o do Cinema Novo e, sobretudo, o Tropicalismo também. E deu um embate muito grande. O Dias Gomes se transformou numa pessoa muito solitária, injusto com ele, porque ele estava fazendo coisas boas. Né? O próprio Pagador de Promessas era uma ideia muito boa. A história do Pagador de Promessas era a história de um homem que fazia uma promessa, né, no interior da Bahia,
ele tinha que pagar a promessa dele botando um crucifixo dentro de uma igreja. E acontece que ele não consegue botar esse crucifixo dentro da igreja porque nem os padres deixam, nem os comunistas deixam. Quer dizer, é uma pessoa completamente descombinada das ideologias dominantes naquele momento. Então, o que tinha de interessante nessa peça dele, que o Anselmo Duarte transforma num filme muito, muito interessante também, era digamos, essa independência em relação ao que estava acontecendo e essa visão política completamente independente que ele tinha. Mas é claro que isso aí foi um objeto um objeto de piedade com ele, que as pessoas passaram a ver o Pagador de Promessas como um injustiçado, né? Um filme injustiçado, porque é um filme que tinha ganho. Foi o primeiro filme brasileiro, aliás, escolhido para representar o Brasil no Oscar, né? Esses concursos que tem sempre no Oscar, do filme estrangeiro. E o Pagador de Promessas foi o primeiro filme brasileiro que foi levado em consideração para esse papel. E, ao mesmo tempo, foi um filme que não agradou as pessoas que eram responsáveis por essas escolhas, Então, ele deve ter vivido um momento muito difícil na vida dele, que eu não sei, porque eu não era amigo dele, eu não tinha intimidade com ele, mas ele deve ter vivido momentos muito difíceis, muito injustos, porque ele não merecia isso. Ele era um cineasta de grande talento e um cineasta interessante, que tinham vontade de acertar, que muitas vezes acertou na vida dele. Vai ter um momento na vida dele em que ele vai fazer esses filmes que ele assinou o contrato com o Procopio Ferreira, que ele cria vários personagens e depois vão se desenvolver em outras peças que ele fazia, né? E esses personagens são personagens tipicamente brasileiros. Eu tenho até o nome de alguns deles aqui. Eu não vi todos, porque eu era muito criança ainda. Mas, enfim, tem vários personagens. Zé Cambão, que era um fazedor de confusão, uma espécie de Grande Otelo fazendo confusão. E por aí afora. Então, ele tinha esses filmes todos que eram filmes interessantes, que tinham essa característica assim, de perturbar a cabeça das pessoas que iam ver o filme. Mas ele nunca encontrou quem teorizasse isso corretamente e que desse a ele uma visão, digamos assim, crítica correta do que ele estava fazendo. Então ele ficou sempre marginalizado no cinema brasileiro, embora ele tenha feito coisas de grande sucesso, mas é estranho, né? Porque apesar do sucesso ele ficou muito marginalizado. De Cannes, então foi uma coisa gravíssima, porque ele foi para Cannes, para o Festival de Cannes, para o Festival Internacional de Cannes, e foi o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro. Nunca teve nenhum outro filme brasileiro, nunca houve nenhum outro filme latino-americano que tenha ganho a Palma de Ouro em Cannes, e ele ganhou, né? Então ele devia ser tratado como um herói nacional, né, do cinema brasileiro, mas não foi não, ele foi tratado como um... Não sei o que as pessoas pensavam na época dele, porque ele era tratado como se fosse um marginal, uma pessoa que estivesse fazendo alguma coisa que não tinha nada a ver com o que a maioria das pessoas sérias do cinema brasileiro estavam fazendo. O Dias Gomes, ele segurou isso muito bem, porque ele não brigou com ninguém, ele não falou mal de ninguém, que eu saiba, ele não falou mal de ninguém, nem criou nenhum impasse em relação aos criadores do cinema brasileiro, do teatro brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguiu realizar o papel que ele tinha mesmo, que era o papel de renovação do cinema brasileiro, da dramaturgia brasileira, de fazer da dramaturgia brasileira alguma coisa que prestasse, alguma coisa de nova, de diferente,
que botasse o Brasil no palco, né? Assim como a gente estava tentando botar o Brasil nas telas, que botasse o Brasil no palco. Ele tentou isso de várias maneiras, mas ele nunca realizou isso de uma maneira, ele nunca fez disso um programa político, né? Com alianças, essas coisas que são indispensáveis, né? Quando se trata de cultura, de coisas que têm a ver com o sucesso da criação humana dentro daquela forma de expressão. Então ele nunca se consagrou como um grande cineasta brasileiro de todos os tempos. Como o próprio Anselmo Duarte teve muito mais capacidade do que ele para fazer isso, né? O Anselmo Duarte se transformou num nome internacional, que todo mundo conhecia, que era uma pessoa respeitável, né? Um cineasta de grande capacidade. Mas ele não, ele passou, ele não se... E eu acho que ele cometeu um erro também, não é um erro, mas um erro em relação ao que a gente estava querendo fazer. Porque ele se dedicou ao teatro, depois à televisão, e abandonou totalmente o cinema. Ele não quis saber do cinema. Na hora que ele começou a ser contestado pelo cinema, ele abandonou toda a possibilidade de aliança com o cinema, de fazer os filmes dele serem entendidos pelos cineastas também. Então ele se comportou de uma maneira muito autodestrutiva, de certo modo, porque ele acabou sendo um homem um pouco marginalizado por todas as pessoas que deviam, ao contrário, transformá-lo num herói nacional, né? No herói da cultura nacional. O Dias Gomes morreu muito moço, mesmo naquela época, 76 anos, não era muita coisa não. Ele morreu em 1999, no último ano do século XX, como se fosse assim um enterro do século XX. Ele morreu como um enterro do século XX. A partir daquele momento, era o século XX que estava sendo enterrado, estava sendo esquecido pelas pessoas, porque ele representou isso a vida toda, né? A vida toda dele ele representou isso de uma maneira muito evidente, muito clara. E aí, bom, eu acho que é isso. A academia, tem um negócio aqui que eu escrevi sobre a Academia Brasileira de Letras, porque na época que ele foi da academia, na época que ele funcionou na academia, ele teve duas peças, duas minisséries na televisão de grande sucesso, que foram o Roque Santeiro, que chamava-se o Berço do Herói, e a outra era como era o nome? Peraí, Roque Santeiro e... Não, você. Oh, meu Deus. Hein? Bem amado, bem amado. E o Roque Santeiro aconteceu uma coisa curiosa, que o Roque Santeiro ele transformou, como todo mundo sabe, que foi proibido pela censura já da ditadura de 64. E ele não pôde nem propor uma outra versão do Roque Santeiro, porque foi proibido mesmo. Os militares de 64 diziam que o Roque Santeiro era um exemplo. Eu ouvi isso de um militar, um exemplo de criação marxista, né? O Roque Santeiro como um filme marxista é uma coisa muito estranha, né? Mas foi uma coisa que para ele não foi agradável, não, porque ele ficou muito... Ele foi proibido de se manifestar, a gente o Roque Santeiro chamava-se o Berço do Herói, o Berço do Herói no início, depois ele mudou para o Roque Santeiro, eu não sei nem por que direito. E ele fez também uma peça de televisão chamada Mandala, que era muito interessante também, porque era uma adaptação de uma coisa que estava muito na moda na literatura da época, que era uma espécie de televisão
baseada na ideia de uma literatura que estava começando a se desenvolver no mundo, que era de uma literatura... eu tenho um nomezinho aqui que eu estou procurando. Enfim, ele transformou essas peças dele, Salamandaia, Rock Santeiro, Mandala, essas coisas todas, numa espécie de anterior ao que ele fazia E tem uma coisa interessante no rock, no Dias Gomes, é que ele tomou posse na academia, foi recepcionado pelo Jorge Amado. Então era uma coisa interessante, porque um cara que era do Partido Comunista, mas ao mesmo tempo não se revelava como comunista assim, de ideias universais, e é apresentado pelo Jorge Amado, que gostava muito dele, eles eram muito amigos, Jorge Amado e Dias Gomes eram muito amigos. Eu acho que é isso. Eu estou apresentando aqui uma pessoa que eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu passei muito mal esses 10 últimos dias, eu estava na cama e não consegui escrever, nem pensar, nem fazer nada nesses 10 últimos dias. Mas eu não queria faltar também aqui, porque podia parecer uma fuga de um compromisso, uma fuga de uma responsabilidade, que não é o caso. Mas eu passei muito mal, estou saindo hoje praticamente da cama. Ontem eu vim aqui, mas não participei da festa, vim só como para o evento, né? Então eu passei muito mal esses dias, eu tive muito mal mesmo. Até pensei que era Covid, aí eu fiz o teste, não tinha nada de Covid não. Mas todos os sintomas de Covid, né? Dor de cabeça, dor de garganta, corpo pesado, não conseguia dormir. Mas eu não queria faltar esse compromisso que eu tinha com vocês, então eu vim aqui para expor essas coisas que são, na verdade, são experiências da minha vida, que não precisei fazer nenhum esforço de pesquisa, essas coisas, porque não era o caso. Cacá, muito obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada pelo esforço imenso que você fez ter vindo aqui. Eu sei disso, eu sei que foi difícil para você, mas foi muito bom que você tivesse feito esse esforço, porque você nos trouxe aqui uma tarde muito agradável e uma informação de uma época, de um tempo, das visões que corriam dentro desse mundo do cinema que vinha se formando, né, com o cinema novo, com a euforia de ter ganho o Festival de Cannes. Eu me lembro bem dessa época, né? E o papel realmente que representava o Dias Gomes nesse momento em que, passando por uma ditadura e saindo de uma ditadura, se tinha a impressão de que o Brasil renascia através de bossa nova, através de cinema novo, enfim, tudo era novo, né? Tudo trazia a palavra novo. E o prêmio do Dias Gomes, eu me lembro bem, que teve um papel muito importante nisso, né? Sobretudo com uma temática, como era o Pagador de Promessas, uma temática do universo popular, né? E eu creio que, ainda que a visão dele fosse uma visão, como você bem disse, uma visão muito marcada, uma visão partidária, né?
muito marcada pelo pertencimento ao Partido Comunista, eu acho que ele conseguiu, sobretudo com a teledramaturgia, né, com o rock santeiro. Na verdade, acho que teria sido um momento assim, em que ele conseguiu uma notoriedade, porque ele atingiu um gosto popular muito grande. Não sei se você vê a coisa assim, mas eu me lembro que estou falando a partir do impacto que eu mesma senti. Eu estava voltando naquele momento ao Brasil, voltando de um período de exílio, e pela primeira vez eu assisti uma novela, né? E essa novela era o rock santeiro. E eu fiquei muito impactada, né? Achei muito interessante, muito bem feita, enfim, fiquei muito entusiasmada com aquilo. E impactada também porque me parecia, curiosamente, que ele tinha um certo clima Jorge Amado na narrativa dele, né? Na expressão dele tinha um pouco o clima do Jorge Amado. Eu não sabia, estou sabendo agora, que ele foi recebido na academia pelo Jorge Amado e que eles eram amigos. Muito provavelmente devia circular aí alguma influência, né? Quanto mais não fosse ideológica, né? De um certo parentesco ideológico e também uma certa visão do Brasil, né? Então, tudo isso foi muito bom de relembrar aqui, relembrar o Dias Gomes, que teve esse papel, ainda que marginalizado, como foi de fato, né? Teve esse papel marcante nessa abertura para a teledramaturgia, quer dizer, levando o teatro para dentro da televisão, não é? Dando um impulso forte nisso que foi o mundo das novelas, né? Talvez até o casamento com a Jeanette Claire, que era outra, né? Ela não era escritora. Foi o Dias Gomes que transformou ela numa escritora. Pois é, então. Ela não era. E a partir daí... Ela não escrevia. E quando ela começou a escrever, era melhor que ele. Pois é. A partir daí, com o sucesso dela, né, as telenovelas ganharam o Brasil e tiveram uma importância indiscutível na difusão de uma certa literatura, né? Então, essa foi, eu diria, uma tarde dedicada a alguém que, na história da nossa cultura, teve um papel e merecia essa homenagem. Essa homenagem que você, muito generosamente, saiu da cama para vir aqui fazer. Muito obrigada, Cacá. Eu queria só dizer uma coisa aqui. Tudo que eu falei sobre o papel do Dias Gomes na sociedade brasileira, na cultura brasileira, na literatura brasileira, são coisas teóricas, porque, na verdade, eu gostava muito dele. Eu tinha uma grande admiração por ele, porque eu achava que ele estava fazendo uma coisa muito interessante na época, né? Bom, nós estamos chegando ao fim da tarde hoje, aqui da nossa tarde. Eu queria convidar a todos para a próxima palestra, aquela que vai encerrar esse ciclo. É uma palestra sobre o Otto Lara Rezende e será preferida pelo professor Augusto Massi. Terá lugar aqui na próxima quinta-feira, essa mesma hora, e todos que quiserem nos dar o prazer da companhia aqui nessa palestra serão muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada aos que nos seguem pela televisão, que nos seguem remotamente, e nós estaremos aqui de novo na próxima quinta-feira. Uma boa tarde.